Bom dia, já estamos entrando aqui na nossa... Opa, bom dia, já estamos iniciando as nossas aulas de hoje da Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti. Hoje é domingo 19 de julho de 2020, estamos vendo os 20 eventos mais importantes da Bíblia, no panorama bíblico. É uma revisão para quem já participou e uma novidade, né, para quem está chegando agora. Então, bom dia aqui, a Eurizela, que já está com a gente. Só enviar aqui a mensagem de que também será transmitido pela rádio. Bom dia a todos que nos acompanham já também por aqui. Vamos ver se todo mundo chega. Só um minuto. Ok, irmão Alain e Evani. Muito bem, Esperança FM. Manoélia está chegando, que bênção. Bem-vinda. Opa, irmã Manoélia, já estou vendo ali. Malá, irmã Evani. Irmã Janiquele está chegando. Bem-vindos todos. Às 9h30 já vamos começar nossas aulas. Temos 5 participantes já, graças a Deus. Esta rede é do irmão Ivaldo, com certeza. Saiu de novo. Ok, temos alguns irmãos que vão ouvir pela rádio, né? Irmão Socorro Galeno, por exemplo, disse que vai ouvir pela rádio. Se enganou, viu? A rede é minha. A rede é da irmã Jane, não é do irmão Ivaldo. Que coisa. Tá certo. Minha gente, graças a Deus, estamos juntos. Já vamos começar 9h31, já podemos começar em oração. Vamos ver quem mais vai entrar hoje, aqui na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, agradecer a Deus pela vida da irmã Noélia, do irmão Alain, da irmã Evani, através da rádio 105.7, a irmã Socorro Galeno, que já está acompanhando por lá, e outros que já estão entrando, a irmã Antônia, mãe do Melquisedeque também, certamente já está nos acompanhando. Tem 2 irmãos Miranda, né, para a gente falar. Se vocês ouvirem latido de cachorro, é o cachorro, viu? Está latindo aqui. O irmão Miranda aqui da Assembleia de Deus está sempre nos acompanhando. Temos o irmão Miranda lá, que é o irmão Elvis também, que nos acompanha. E Dona Milagres, lá no Monte Oreb. A Eurizela, que já está aqui com a gente. A irmã Janiquele, no Firmino Filho. Irmão Rafael, seja bem-vindo. Eu estou reconhecendo o telhado agora. Domingo passado eu não reconheci aquele telhado, mas agora sei de onde é. Muito bem. Vamos orar então, 9h32. Vou convidar o irmão Rafael, que já está aí no ponto, para fazer a oração inicial. Pode desmutar e orar. Graças a paz. Amado Deus, nós te louvamos por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos presenteia, mais um dia que o Senhor dá, debaixo de sua graça. Amado Deus, erramos todos os dias, Pai, mas o Senhor é rico em misericórdia. Amém, Senhor. Nos concede o teu perdão. De nós mesmos não vem nada, Senhor Deus, que sirva. Mas do Senhor, sim. Então, Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelas vidas que já estão conosco, Senhor Deus, e aqueles que ainda vão chegar. Amado Deus, que o Senhor, Pai, possa nos
nos manter firmes, Pai, em tua palavra, Deus, em tuas promessas, para que nós não venhamos, Senhor Deus, nos perder no caminho, Senhor, principalmente nesse período. Amém, Senhor. Deus, mais uma vez eu te louvo, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Muito Amém. obrigado por esse dia. Amém. 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 Muito bem. Está chegando mais gente aqui. Ok, seja bem-vinda. Vamos lá. Nós estamos já aí às 9h33. O irmão Rafael já fez a oração inicial. Continuamos vendo o panorama bíblico, os 20 eventos mais importantes da Bíblia que nos servem de resumo da Bíblia como um todo. Alguns textos relacionados ao tema de hoje. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Isaías 59:2, por exemplo. Então, a partir dessas referências bíblicas, qual é o tema que estaremos tratando hoje? Vou citar de novo alguns textos aqui. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Isaías 59:2. Então, a partir desses textos, qual é o tema de hoje? Os 20 eventos? Os 20 eventos é o panorama bíblico geral. Dentre os 20, nós já trabalhamos a criação. Vamos trabalhar agora o segundo evento. E aí, A queda. alguns textos de referência se referem exatamente ao quê? A queda faz parte do quê? Uma outra palavra para queda. O pecado. O pecado, perfeito. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre o pecado. Esse é o tema principal. Opa, tem Madeleine entrando aqui. Vamos acompanhar direitinho. Bem-vinda, irmã Madeleine, também que já está conosco. Pronto, Madeleine chegou também. Bem-vinda. Então, vamos trabalhar sobre o pecado. Deixa eu desafiar você aí. Vamos citar Romanos 3:23. Aí eu vou pedir para você desmutar o seu telefone, o seu aparelho, o seu aplicativo, o Zoom, para a gente recitar Romanos 3:23 juntos. Será que é possível? Vamos fazer esse teste. Romanos 3:23. Desmuta aí todo mundo. Ok, Orlando ok, Eurizélio ok, Jane Kelly ok, Eurivelto ok. Você que está na rádio também. A irmã Evani também está ok. Vamos lá, os demais. Mamãe tá aqui assistindo a aula também. Quem é? Mamãe. Que bênção, mamãe também está acompanhando. Então vamos lá. Romanos 3:23, vamos dizer juntos? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Bem, aí foi a parte do ensaio. Agora vamos juntos. Vamos ver se a voz de todo mundo sai. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Da glória de Deus. Ficou mais ou menos. Última vez. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Da glória de Deus. Pronto. Bem-vinda a irmã Carla Kelly também que nos acompanha. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Deixa eu só dar um jeitinho aqui na porta. Eu quero compartilhar com você hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Direitinho. A gente vai tratar então sobre o pecado. A palavra pecado, na língua grega, é hamartia. A gente sempre fala isso para você, você já deve estar acostumado. Então, quando você estuda a doutrina do pecado, chama-se isso de hamartiologia. Interessante que o primeiro grande evento é a criação de Deus. Deus nos cria do pó da terra, sopra em nós o fôlego da vida, nos faz a sua imagem e semelhança, e assim nós passamos a existir. Mas o segundo evento a seguir é a queda. E aí eu vou pedir emprestado aqui um material que a gente vai estar utilizando hoje para facilitar a nossa compreensão sobre a doutrina do pecado. Deixa eu só ver se eu consigo organizar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem.
Eu vou tentar compartilhar uma tela com você. Não sei se vai dar certo aí. Por enquanto, nada, né? Não está compartilhando, não, né? Deixa eu ver aqui. A Zélia está entrando também. Bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Para os meninos que me ajudam aqui. Qual é a dúvida que eu ver se eu te ajudo? É que toda vez que eu compartilho tela eu acerto, mas toda vez que eu vou começar eu erro de novo. Eu tenho aqui o PowerPoint que eu quero colocar na tela. Diga aí. Vai em share, né? Que é compartilhar. Isso, share screen está aqui. Isso aí. Achei. Ah, pronto. Obrigado. Share. Ok, chegou aí? Sim. É uma tela verde com caracteres amarelos. O Mauro e a irmã Aparecida estão chegando aí. Tá todo mundo acompanhando agora, né? Sim. Ok, então, Hamartiologia. Deixa eu só fechar uma porta aqui que está batendo o tempo todo. Volto já. Alguém está tocando música bonita aí. Vamos lá, o som da música. Hamartiologia vem de hamartia, que é a palavra grega para pecado, a doutrina do pecado. Então, a origem do pecado em relação a Deus. Mauro, está acompanhando aí, não tá, Mauro? Direitinho? Ok. Então, algumas verdades. Primeiro, será que Deus pode pecar? É uma pergunta. Não, Deus não tem... O pecado não é inerente a Deus. E Deus criou todas as coisas, mas será que Deus criou o pecado? Essa pergunta talvez alguém já tenha feito para você. Será que Deus criou o pecado? Não, ele não criou o pecado, mas quando ele nos criou, ele nos deu liberdade. E aí entra um ponto bastante polêmico, que é o chamado livre-arbítrio. Alguns grupos religiosos defendem de que não exista o livre-arbítrio, que as pessoas são predestinadas à salvação ou à condenação. Então, isso faz parte do pensamento hipercalvinista. Mas um outro pensamento de que todas as pessoas têm a liberdade de escolherem entre o bem e o mal, e Deus nos orienta a escolhermos o bem. De acordo com Deuteronômio, eis que põe diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus filhos e a tua descendência. Então, nós temos a liberdade de viver em amor e obediência em um relacionamento com Ele. Então, o pecado, dessa maneira, não se origina em Deus. Deus nos dá a liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas. Eu tinha uma discussão com um irmão em Cristo lá do interior, ele tinha uma mercearia, e na mercearia ele vendia cachaça. E eu nem sabia que ele vendia cachaça, mas eu dizia que não deveria vender, né, bebida alcoólica. E aí ele disse, não, eu vendo a bebida alcoólica, mas eu não sou culpado deles beberem, não, porque eu vendo a bebida alcoólica pode ser usada como remédio, pode ser usada para outra coisa, mas aí se eles bebem, a culpa não é minha, eu só vendo. Então era a justificativa dele para a venda, né? Então, a ideia de que as pessoas eram livres para comprar ou não e para usarem do jeito que bem entendessem. Eu achei interessante lá o argumento dele. Não concordei muito, mas achei interessante. Muito bem, agora, em relação a Satanás. Ezequiel 28:15. Alguém pode encontrar aí esse texto bíblico? Ezequiel 28:15. Ezequiel é um livro profético que deve ser estudado com bastante tranquilidade. Tamanha a riqueza do texto desse profeta. E ali, a partir do capítulo 20, mais ou menos do capítulo 20 em diante,
há várias referências a reis. O rei de Tiro, o rei de Sidom, o rei da Filístia. E o capítulo 28 de Ezequiel é tido como uma clara referência a Satanás. Fala aí do rei da cidade de Tiro. Tiro e Sidom são duas cidades, como Teresina e Timon, até rima, que ficam na região norte, ou ficavam na região norte de Israel, já no Líbano, ali na região entre o Líbano e a Síria, na parte de cima de Israel. E aí tem uma profecia contra o rei de Tiro, Ezequiel 28:15. Quem pode fazer a leitura desse texto? Eu faço. Mauro. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Pronto. Então, veja essa afirmação. Era irrepreensível em tudo que foi criado, até que se achou maldade em você. Esse é um texto que faz referência a Deus encontrando o pecado em Satanás. Vai entrando mais uma pessoa aqui. Muito bem. Então, não houve tentação externa. A rebelião em Lúcifer, que era o nome que ele carregava, foi uma rebelião que começou no seu íntimo, que envolve inveja, envolve ciúme, envolve querer ser igual ou superior a Deus. Né? Então, isso acaba exteriorizando e iniciando o pecado na história da criação. Uma iniciativa de Lúcifer de querer ser igual, querer ser maior do que Deus. Até aí tudo bem? Estamos ajudando ou estamos aumentando as dúvidas? Certo. Agora, em relação lembrando que Satanás, ele era um anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E ele era o príncipe dos anjos, né? E depois se tornou o príncipe dos demônios. Aqueles que o seguiram, então caíram com ele também. Agora, em relação ao homem. Então, na história da humanidade, nós vemos biblicamente em Gênesis 3 que o pecado origina-se em Adão e Eva. Vamos lá para o texto em Gênesis 3. Gênesis capítulo 1. Nós temos o relato poético geral da criação. Gênesis capítulo 2, nós temos o relato detalhado de como Deus criou todas as coisas. E já no capítulo 3, nós vemos o cotidiano. Também no capítulo 2, o cotidiano de Adão e Eva no jardim. E no capítulo 3, já encontramos a investida de Satanás contra Adão e Eva. Deixa eu lhe pedir aqui um favor. Onde você encontrar aí Adão, substitua pelo seu nome, viu, Mauro? Mauro e Aparecida estavam no Jardim do Éden. Ivaldo e Janicele estavam no Jardim do Éden. Rafael e Nayane estavam no Jardim do Éden. Paulo Martins e Socorro Galeno estavam no Jardim do Éden. E assim por diante. Você tenta se colocar no lugar do Adão e você, irmã em Cristo, por exemplo, o meu bem que está aqui do meu lado, irmã Noélia, tenta se colocar no lugar da Eva. Então, vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou a Noélia, ou ela perguntou a Nayane, ou perguntou a Janicele, ou perguntou a cada uma das irmãs que está aí com a gente, né? Carla Kelly, ou Carmelita, cada um de vocês. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Pronto. Então, aqui está o diálogo entre a serpente, que vem com uma pegadinha, joga uma... trabalhado, né? Oi? Oi, eu ouvi uma voz. E não foi da serpente. Não, foi a irmã velha aqui, mas não foi sobre isso, não. Obrigado. O microfone tem que ficar ligado para eu poder ouvir vocês no carro. Tá ótimo. É Obrigado. trabalhar. Tá certo. Ok, obrigado, meu irmão. Então,
A pegadinha é: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito: comam de todos os frutos, menos da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que Eva responde. E aí, no versículo 4, vem a segunda pegadinha. Certamente não morrerão. É interessante como na dialética você consegue convencer as pessoas pela maneira como você impõe a sua ideia. Então, Satanás impõe a sua própria ideia na cabeça da mulher, dizendo: certamente você não morrerá. O irmão Fabrício está chegando aqui também. E então a mulher, vendo que o fruto era agradável aos olhos e parecia saborosa, ela acabou também desejando ter o discernimento e querer ser igual a Deus, foi tomada daquele desejo ruim e aí acabou comendo e deu ao homem. E aí a gente coloca o homem aqui na história, porque do jeito que o relato fica colocado, dá-se a impressão de que a responsabilidade total pelo pecado foi da mulher. Mas vamos lembrar que o homem é o responsável pela mulher. O homem exerce a liderança emocional, espiritual, material, e ele deveria ter o cuidado para com a sua mulher. Ele deveria a estar orientando e ela deveria ouvi-lo. Aconteceu exatamente o contrário. Ele se deixou levar, né, pela oferta da mulher, e ele então vai e come do fruto também. Alguns querem entender, e eu não vou discutir isso aqui, que no momento em que a serpente dirige a palavra à mulher, o homem estava por ali também. O homem também ouvira a oferta, mas ela é dirigida especificamente à mulher. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto a isso, não. Então, de qualquer maneira, na história da humanidade, o pecado origina-se no Éden, com Adão e Eva. E, assim, a identidade do pecado fica impregnada também sobre a descendência. Então, vamos agora à definição de pecado. Deixa eu só tirar isso daqui, mais para cá. A definição de pecado. Melhorou. Alguns conceitos errôneos. O pecado é uma ilusão. Outro conceito errôneo. O pecado é o eterno princípio do dualismo entre bem e mal. O pecado é egoísmo. O pecado é violação da lei. Esses são conceitos bem comuns, mas que são conceitos errôneos. Vamos voltar para cada um. Primeiro, sobre a ideia de que o pecado é ilusão. O pecado não existe, é só uma ilusão. Com o tempo, à medida que as pessoas evoluem, a ilusão do pecado desaparecerá. Então, entra muita ideia do gnosticismo, combatido pelo apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Também o apóstolo Paulo combate isso. Para os gnósticos, já que a natureza física, a natureza material, era 100% má, então deveria entregar o corpo para o pecado, entregar o corpo para a libertinagem, e entregando o corpo à libertinagem, estaria maltratando o próprio corpo e castigando. Então, quanto mais libertina fosse a vida da pessoa, mais combateria o pecado. Então, a ideia de... eu vou utilizar a ilustração aqui, se você está tomando café... Não, eu vou mudar um pouquinho. Não, vou usar essa mesmo. Se você está tomando café, me desculpe, mas imagine só. A ideia de que eu estou sujo porque eu caí num buraco de uma fossa. Eu estou sujo. Então, de que maneira eu vou me limpar? Caindo mais ainda, mergulhando mais ainda naquela lama fétida. De máscara e tudo, viu, Paulo? Naquela lama fétida. É uma ilusão? Não, o pecado não é uma ilusão, ele é real. Aquela lama realmente contamina, ela está suja, e o pecado, então, não é uma ilusão. A outra questão é o dualismo. Existe o bem e o mal, e essa luta nunca vai terminar e tudo mais. Mas o mal é uma entidade externa a Deus e independe dele. Não foi Deus que criou o mal, é externo a Deus. Deus é 100% bom, e
na liberdade que anjos e humanos têm ao não seguirem os ditames de Deus, aí é que surge a figura do mal. O outro conceito errôneo, o pecado é egoísmo. Não é que o pecado seja egoísmo, é que o egoísmo é um tipo de pecado. O egoísmo é um pecado que se comete. Então, bem aqui eu vou lembrar, existe o conceito do pecado, o pecado e pecados. O pecado, quando eu me refiro ao pecado, a natureza pecaminosa, a nossa natureza inclinada para o mal. E quando eu me refiro a pecados, são ações pecaminosas. Então, quando eu falar o pecado, é como se fosse a árvore, uma mangueira. E pecados, como se fossem as mangas. Então, a minha natureza está no pecado, porque a minha natureza é pecaminosa. Agora, quando eu sou egoísta, quando eu minto, quando eu invejo, ou qualquer outra atitude assim, então eu estou cometendo um pecado. Então, entenda isso. Egoísmo não é o pecado. O egoísmo é um dos tipos de pecado. Um outro conceito que a gente encontra em Romanos é de que o pecado é a violação da lei. De novo, violação da lei é um pecado. A lei aí, no caso, a lei judaica, a lei mosaica. Mas ela não é o pecado. O pecado já existia antes da lei de Moisés. A utilidade da lei, de acordo com a carta aos Romanos, é apontar para o pecado. É uma seta que diz, olha, se você for por aí, você está errado. Então, tá lá, a pessoa está no trânsito, o semáforo fica vermelho, então está dizendo, não ultrapasse. Se aquele sinal vermelho não cria um paredão que lhe impede de passar. O sinal vermelho apenas avisa, não passe, é perigoso, você pode se dar mal e pode complicar a vida de outra pessoa. Então, no máximo, o que a lei consegue fazer é avisar. Por aí não, por aí está errado. Mas a lei não cria um paredão que me impeça de ultrapassar o limite. Então, é outro aspecto a ser considerado. Agora vamos aos conceitos corretos sobre pecado. Olha só, primeiro, pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Deus tem seu caráter de bondade. E tudo aquilo que vai contra o caráter de Deus se torna pecado. E lembre-se, é um ato voluntário de transgressão das leis de Deus. Voluntariamente, alguém abandona os caminhos de Deus e passa a seguir seus próprios caminhos. Vamos lá. Quando nasce o bebezinho, ele nasce já com a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. À medida que ele vai crescendo, ele vai ser colocado diante da palavra de Deus, diante do Evangelho Salvador, da pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai ter a oportunidade de tomar uma decisão, de se tornar imagem e semelhança de Deus como nova criatura em Cristo, ou de permanecer com a sua própria imagem, voluntariamente transgredindo as leis de Deus, transgredindo o caráter de Deus. Um outro conceito sobre pecado que é correto é o estado de degradação. Então, a degradação significa o afastamento contínuo de Deus e a ideia de que cada vez menos você se pareça com Deus e cada vez mais você se pareça com você mesmo. Então, a degradação e aí lembra muito a questão de uma pessoa viciada em drogas, em álcool, em pornografia. O traficante entrega uma pequena porção do crack e a pessoa tem a primeira experiência com o crack e aí ela tem ali aquela reação. A partir da segunda vez, ela vai querer uma dose mais forte. E à medida que o tempo passa, aumentam não apenas o tamanho das pedras, mas também a recorrência, o tempo é cada vez menor entre uma experiência com a droga e outra, com o álcool, e uma experiência com o álcool e outra experiência com a pornografia, uma experiência com a pornografia
e outra. Isso se chama degradação. Você vai se afastando cada vez mais, e quanto mais você se afasta de Deus, mais você peca, mais você se distancia, mais você, como diria um irmão de uma igreja que eu pastorei acolá, muito tempo atrás, mais você fica no bagaço, que era a linguagem que ele usava. Então, alguns textos bíblicos. Romanos 3:23, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Romanos 1:18, 3:20, Romanos 7:14-24. Esse texto de Romanos 7 fala da luta interior entre a natureza humana e a natureza espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz: o que faço é o que não quero, o que quero é o que eu não faço. Eu vejo esta luta sendo travada dentro de mim, a natureza espiritual contra a natureza carnal. 2 Coríntios 4:4, vamos ver esse texto. Vejam que hoje eu estou falando muito, né? Estou seguindo aqui, mas 9:59, quero ouvir vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é um dos textos que a gente vai destacar. É um texto bem contundente sobre o pecado. O Deus desta era, ou seja, aí você pode entender como Satanás, ou até o próprio sistema, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem. Então, agradecer a todos que estão seguindo a gente pela rádio, irmão Patrício, irmã Socorro, irmão Paulo Henrique está ouvindo agora pela rádio, a irmã Antônia, do Melquisedeque, irmã Milagres também. Obrigado a você que nos segue pela rádio Esperança FM. Então, esse estado de degradação se deve, por exemplo, aqui em 2 Coríntios 4:4, à ideia de que o entendimento está obscurecido. O entendimento dos descrentes não lhes permite enxergar ou não lhes permite perceber o Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo. E, finalmente, outro conceito correto é que pecado é desobediência voluntária. Deus diz: faça isso e viverás. E o homem diz: eu faço se eu quiser, quem manda na minha vida sou eu. Essa é uma desobediência voluntária. O orgulho, o egoísmo, faz com que as pessoas reajam assim: eu faço se eu quiser, quem manda na minha vida sou eu. Isso é uma grande mentira em todas as situações. Por exemplo, quem manda na sua vida é você ou o seu patrão? Quem manda na sua vida é você ou o seu professor? É você ou o diretor da escola? É você ou é o governo que cobra os impostos? Quem manda na sua vida é você ou o outro que está no trânsito? É uma grande mentira essa ideia de que a gente manda na nossa vida. Sempre tem alguém mandando, sempre tem alguém acima de nós. Então, se alguém vai mandar na minha vida, é melhor que seja Deus. Porque, em última instância, Deus é o Senhor de todas as coisas. E então eu tenho que, primeiramente, obedecê-lo. E não posso usar essa expressão: quem manda na minha vida sou eu. Nós temos o poder e a liberdade de tomar decisões. Mas essas decisões, de um jeito ou de outro, sempre estarão em consonância com alguém ou com alguma coisa que foi mais forte do que nós e que nos impôs a sua própria vontade. Muito bem. Olha, gente, a gente vai ter um probleminha aqui com barulho já, viu? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Já falei demais, agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá? Alguém quer se manifestar até agora? Diante do silêncio, então eu acho que eu posso continuar. Ou está muito rápido e ninguém está entendendo nada, ou está muito rápido e mesmo assim você está entendendo. Como é que é aí? Me dê um feedback. Tá tranquilo, pastor, estou entendendo. Está tranquilo? Agora, vamos partir para a questão do pecado pessoal. Porque quando a gente fala pecado, natureza pecaminosa, Adão e Eva, humanidade, fica tudo muito distante. Quem peca é a outra pessoa aqui da minha casa, são os outros, eu não peco.
Mas aí é que está, eu tenho que olhar para mim. Quando eu falar em pecado, eu digo assim, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas dentro desse todos, o primeiro da lista é o Eurivelto. E aí você substitui meu nome pelo seu. O pecado é cometido por indivíduos. Pastor, Oi, meu irmão, pode mandar ver. não é. Antes de entrar nessa parte aí, é porque eu tenho uma dúvida em relação à natureza pecaminosa. Eu queria que o senhor explicasse como é que essa natureza pecaminosa entrou, surgiu diretamente em Adão e Eva. Foi no momento da desobediência, essa natureza, como é que ela surgiu? Foi por causa da saída de Deus na vida deles e ela meio que implodiu uma natureza pecaminosa dentro deles. Como é que foi esse processo? Você sabe me dizer? Eu tenho uma dúvida em relação de como é que apareceu essa natureza pecaminosa em si. Se a ideia é que não tinha pecado de jeito nenhum e ela surgiu depois da desobediência. Eles não tinham a ideia propriamente da consequência do pecado. Eles não tinham como medir a extensão do pecado. Gente, eu estou agora com um problema aqui que os vizinhos todo dia nesse horário começam a tocar o som bem alto. Então, se você ouvir um som estranho, não é aqui em casa, viu? É o vizinho aqui. Veja só. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então esse aqui é o primeiro episódio, o primeiro momento, o primeiro relato da concepção de pecado na mente humana. Porque até então eles estavam nus e não encontravam ali ofensa nenhuma, fazia parte da natureza deles. Mas agora a nudez, ela se torna uma representação de estar com a ausência de Deus na vida deles. Então eles correram para encontrar uma solução, a própria solução que não era a solução divina. Então a concepção de pecado da parte deles já começa aqui. Eles não têm mais aquela segurança que tinham da presença de Deus. Tanto é que no versículo seguinte, quando eles escutam os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, qual é a segunda reação deles? Esconderem-se. Enquanto que a primeira reação foi... A terceira reação, no caso, a primeira. Perceberam que estavam nus. Isso causou-lhes vergonha. A segunda reação, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A terceira reação, ao ouvirem os passos de Deus no jardim, eles se esconderam. Então é aí que aparece essa percepção de pecado. Eu não sei se eu estou indo no rumo do que você estava me perguntando. E a partir daí, quando Deus dá o veredito, porque aí entra a justiça de Deus, no dia em que dela comerem, certamente morrereis, eles são fadados à separação de Deus e eles são expulsos do jardim. Então, a partir daí, eles vão começar a se afastar da presença gloriosa de Deus. É como alguém que está na igreja, deixa eu ver se eu consigo dizer isso aqui sem ser herege. A pessoa se converte, é batizada, está na igreja, depois se desvia e cai na gandaia. Ali no começo, assim que ela se desviou, ela ainda carrega um pouco de princípios cristãos, um pouco de princípios bíblicos, e ainda tem um pouco de temor. Mas à medida que ela vai se afastando e percebe que não é tão ruim assim, aparentemente, e é ruim, é pecado, ela vai achando que tem liberdade para pecar à vontade. E ela não tem mais o pudor que ela tinha. Perde-se o pudor. Então, com Adão e Eva, acontece a mesma coisa. E a humanidade descendente dela. À medida que foi se afastando do Jardim do Éden, foi perdendo o pudor, foi perdendo a pureza, foi perdendo a noção de que há um Deus presente. Porque a primeira alternativa para quem está errado é se esconder, é fugir, é encontrar uma
uma maneira de não ser visto. Aqui o irmão Paulo Henrique compartilha aqui pelo WhatsApp. As duas naturezas já existiam desde o momento que foram criadas, natureza divina e natureza terrena. Ela foi despertada, conforme diz Tiago. A cobiça é sempre provocada pelos olhos, ouvidos, olfato e paladar, a questão dos sentidos. E vai além, né? A questão da... Eita! A questão da própria inclinação humana, aquilo que está inerente ao ser humano, de querer ser igual a Deus a partir do pecado. Como a gente vê aqui, o pecado é cometido por indivíduos, esses pecados podem ser deliberados ou pode ser por ignorância. Deliberado, quando eu sei o que é errado e faço o errado porque quero fazer o errado. Por ignorância, eu acho que não faz mal nenhum e cometo aquele pecado. Eu não vejo mal nenhum, mas é pecado. Então, como a palavra... Diga. Só no assunto lá, só para terminar. Eu poderia dizer que Adão e Eva, eles conheciam a consequência da desobediência, porque Deus fala para eles que quando eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam, né? Exatamente. Então eles já sabiam, mesmo eles sendo ainda, mesmo sem a natureza pecaminosa, eles já sabiam, de certa forma, a consequência de uma desobediência, né? Exatamente. Então, como uma criança. Você pode dizer para o Noah, Noah, se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Bem, o Noah ainda não tem noção do que é se queimar. Mas se ele entende a orientação do pai e da mãe, ele vai colocar a mão no fogo. Meu pai e minha mãe disseram para eu não colocar a mão no fogo, porque se eu colocar eu vou me queimar. Então Noah não coloca. Mas aí um dia o Noah pensa, o que será que é tão ruim assim? Eu vou pôr a mão no fogo, deixa eu pôr aqui. Só depois de pôr a mão no fogo, literalmente, é que ele percebe, foi isso que minha mãe e meu pai quiseram dizer. E agora minha mão está aqui doendo, ardendo. É mais ou menos, assim, guardadas as proporções, é a mesma situação com Adão e Eva. Eles tinham noção, Deus disse, vocês morrerão. Pastor, Diga, irmã Jana. Igual Adão e Eva, a gente também tem essa noção, né? Por causa até de Adão e Eva, a gente tem essa noção, e nós, como cristãos, às vezes nos achamos super cristãos, né? Porque um irmão caiu, porque um irmão se desviou e agora está experimentando coisas do mundo que ele nunca havia experimentado. Só que a gente se esquece que a gente também pode ser, em algum momento, enganado pela serpente, digamos assim. Sermos ludibriados pela serpente, a gente esquece disso. É por isso que, nesse sentido, eu acredito que a Bíblia fala, vigiai e orai, né? Porque todos nós, se somos cristãos, logo estamos sujeitos ao pecado, à queda, né? Também. Porque a gente às vezes não dá muito valor a isso, a gente presta mais atenção no irmão que caiu, no irmão que cometeu um erro, do que na gente mesmo. E aí, quando a gente vai ver, a gente está fora da igreja, algo que acontece às vezes sem a gente perceber. Quando acontece, já sem abrir os olhos, literalmente, assim, né? Vem perceber, passou. Já saiu da igreja, já está no mundo, desfrutando das coisas que o mundo oferece. Então, eu acho que essa questão bem complexa, assim, porque todo mundo corre o mesmo risco que Eva e Adão correram, né? Não é à toa que o pecado está aí solto no mundo. E aí, a Bíblia traz um antídoto para isso, que é vigiar e orar, né? Sim. Muito bem. Então, como diz aqui a nossa definição de pecado, errar o alvo também implica em atingir o alvo errado. É um outro aspecto. Irmão Orlando ia falar? Vou falar, pastor. Pegando o gancho do que o Mauro falou, que é muito... Ok, então errar o alvo também implica em atingir o alvo errado. O indivíduo não pode lançar a culpa. Eu não posso dizer que a culpa do meu pecado é o diabo, que é a sociedade, que são as circunstâncias, que são as pessoas, às vezes uma irritação
no trabalho, uma irritação dentro de casa, pode me levar a determinadas reações e depois eu simplesmente digo, mas eu agi dessa maneira porque fulano de tal, primeiro, agiu assim. Então eu tenho que, como imagem e semelhança de Deus, pensar, será que a minha reação é proporcional à ofensa? A reação que eu tenho enquanto ofendido é proporcional à ofensa? Ou, quando eu reajo dessa maneira, eu não me torno tão culpado quanto o ofensor? Não sei se você está me entendendo. Então, muitas vezes alguém pode dizer, mas eu pequei porque alguém me provocou. Só que aí, isso não justifica. Alguém pode me provocar, mas a maneira como eu reajo a essa provocação vai demonstrar o caráter ou a presença forte ou não do caráter de Deus na minha vida. E essa é a luta da qual Paulo fala. O que eu quero fazer, manifestar o caráter de Deus, muitas vezes é o que eu não consigo. Eu quero manifestar o caráter de Deus, mas não consigo. Eu não quero manifestar o meu caráter decaído, mas é o que acaba acontecendo comigo. É por isso que, ao final do versículo 24 do capítulo 7, ele resume dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo mortal? Mas o versículo 25 é mais importante do que o 24. Eu vejo que a gente dá muita ênfase no 7:24, nós nos anunciamos como miseráveis, e de fato o somos, e a Bíblia demonstra que o somos, mas a bandeira principal de Paulo não está no versículo 24. A bandeira principal do apóstolo Paulo está no versículo 25. Romanos 7:25. Mas graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, para não errar o texto, deixa eu abrir aqui, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a carne da lei do pecado. Então a ênfase principal ele conclui que sim, se ele seguir a própria mente, ele continuará como... Perdão, deixa eu ler direitinho aqui. Se ele seguir a inclinação carnal, ele continuará seguindo a lei do pecado. Mas se mentalmente, espiritualmente, ele se tornar escravo da lei de Deus, ele poderá dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a solução para o pecado e para a manifestação do caráter de Deus, mais do que o caráter decaído, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem não é uma vítima inocente, como está lá em Romanos 2, mas em Cristo nós somos reconciliados com Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 5. Qual a consequência do pecado? Pastor, o irmão Orlando disse que queria falar algo. Pode falar, ali Orlando. No chat. Eu não acompanhei aqui. Pode falar, Orlando. Porque assim, estão me ouvindo, né? É porque Oi, Orlando. É um assunto muito amplo, né? Tá me ouvindo todos? Tenta falar um pouquinho mais alto, que a gente não... Eu tô ouvindo, é porque o seu microfone tá bugado, tá dando erro. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, pode falar. É assim, porque, só pegando o gancho do que o Mauro falou, assim, Deus é perfeitamente perfeito e nele não há pecado, né? Mas eu entendi o que o Mauro quis dizer. Como isso chegou até eles, né? Algumas pessoas dizem que o pecado sempre existiu como uma antítese conceitual, né? Como um conceito, não como algo palpável, algo que foi ali já tido por Deus como algo que já ia acontecer e tudo, não, mas era como um conceito para alguns historiadores, né? E se revelou em Satanás. E assim, a ida do pecado até o Jardim do Éden se deu pelo fato dele ter sido revelado em Satanás e, consequentemente, ele influenciou Eva e Adão. No caso, influenciou Eva e, consequentemente, Adão. Então, a origem, no caso, a origem do pecado seria esse, como uma antítese, sempre existiu, mas como uma antítese conceitual, como um conceito, não como algo concreto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É como a gente viu em Ezequiel 28:15, naquela descrição do rei de Tiro, que seria uma referência a Satanás. Ali seria o momento, né? Aquela descrição, deixa eu olhar aqui de novo, Ezequiel 28:15, seria o momento em que o pecado passa a existir
E aí, como você coloca, Satanás, percebendo ali a criação de Deus, ele quer manifestar aquilo para a criação de Deus. Ezequiel 28:15. Aqui, então. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então, a partir desse texto, antes de se achar maldade em Satanás, ele também era considerado inculpável, não havia pecado. A ideia de que não foi Deus que criou o pecado, não foi Deus que criou o mal, mas se tornou inerente a Satanás a partir do instante que ele cobiça o ser igual a Deus ou ser maior do que Deus. E aí depois, por consequência, ele se apresenta a Adão e Eva, levando essa mesma proposta. Vocês serão iguais a Deus. Não sei se coadunou aí com o que você estava falando, Orlando. Não, mas é isso mesmo. Tranquilo. Deu para entender então, de boa. Beleza. Vai entender. Vamos voltar aqui. O nosso tempo está quase se exaurindo, e aí ele não vai ser vencido hoje, esse tema do pecado. A consequência, então, como o anjo que ficou com a espada flamejante à porta do jardim, representa perda de comunhão. E aí denota a absoluta falta de mérito do homem perante Deus, e a outra consequência, que é tripla, né, é a própria morte espiritual. Porque aí o conceito de morte não se restringe à morte física, mas à morte espiritual. Está dentro disso. Eu perdi a comunhão com Deus, eu estou morto espiritualmente. Diante de Deus, eu não teria mérito nenhum. E esse é um outro problema do pecado. E aí, estou no pecado, eternamente condenado à morte. Solução, para a gente caminhar aqui para a conclusão. Solução, o perdão. E o que é o perdão? Eita, olha o peso desse conceito. O perdão não é um aceno com a cabeça, dizendo, sim, tá bom, eu te perdoo. Não é isso. Perdão é retirar a culpa produzida pelo pecado. Olha o peso desse conceito. O que é perdão? Retirar a culpa produzida pelo pecado. Então, alguém me ofendeu tremendamente. Eu estou profundamente ofendido por um terceiro. A ofensa foi muito grande. Eu a perdoo. Eu o perdoo. No momento em que eu perdoo essa pessoa, quer dizer que eu não posso mais olhar para ela ou para ele com os olhos de juiz, dizendo, mas você é culpado. Eu posso até ficar perto de você, mas eu continuo considerando você uma pessoa culpada contra mim. Você me ofendeu. Eu nunca vou Isso não é perdão. Aí não é perdão. Não é perdão. Eu tive uma discussão, pastor. Oi? Eu tive uma discussão no meu PGM explicando isso aí. Porque o pecado, ele é uma ferida, alguém lhe ofende, lhe causa uma ferida, mas o perdão é quando a ferida realmente sara e ela não causa mais dor, de jeito nenhum. Ela deixa cicatriz, às vezes. Porque é quase impossível você esquecer. Porque a cicatriz está ali, quando você olha, você esquece. Mas ela não lhe causa mais dor. Sim. E eu dei, tipo, esse exemplo para a pessoa. Agora, se está lhe causando dor, desculpe, mas você não perdoa essa pessoa. Ainda não perdoou. E aí... Eu lembro de uma frase que o pastor falou uma vez, Sim. sobre o perdão. O pastor disse assim, tem gente que diz assim, eu perdoei, mas ainda tem a cicatriz, né? Aí o pastor falou assim, o pastor Evelto falou, claro, você perdoou, você não perdeu a memória, Exatamente. né? Exatamente. É algo que a gente lembra. Porém, como o Mauro falou, a gente lembra porque tem a cicatriz, né? Isso. E eu tenho uma cicatriz na testa que quando eu era pequena, meu irmão me derrubou e ficou essa cicatriz na minha testa. E quando eu toco, eu lembro. Mas eu não lembro mais da dor. Na verdade, eu nunca lembrei da dor. Eu era pequena, bem pequena, mas muitas coisas acontecem com a gente, a cicatriz fica, né? É como o pastor falou, você perdoou, você não perdeu a memória, né? Correto. Um outro passo na solução, porque aqui não é um ou outro, é passo a passo, é perdão. Deus me perdoou, ele olha para mim, mas ele não me vê mais com a culpa, porque no sangue de Cristo eu fui perdoado. A justificação, que é o ato jurídico, houve um ato jurídico quando Deus disse, no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Aí tem um veredito.
Agora, precisa de um outro ato jurídico fazendo com que isso volte. Esse ato jurídico se chama justificação. É uma declaração, obrigado, da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê e é perdoado. Então, Deus nos declara justos. Por isso que chama justificado. É Deus que me justifica. Eu não me auto-justifico. Eu não posso ser como um ministro do STF, que é juiz, promotor, advogado e vítima de um mesmo problema. Não existe autojustificação. Opa, estão me ouvindo direitinho? Sim. Ok. O terceiro passo da solução, que está incluso, é a redenção. Então, a redenção é o que nos concede a nova natureza, é o fato de sermos novamente gerados. A palavra regeneração significa isso. O prefixo re, no grego, é a palavra para nós que é de novo, outra vez, repetição. E Gênesis, né, vem de começo, novo começo. Então, é uma nova capacidade de servir a Cristo. O poder do Espírito que habita o crente para dar vitória sobre a natureza pecaminosa, que já foi julgada. Então, a redenção é isso. Redimir. Eu fui regenerado, eu tenho uma nova capacidade de servir a Cristo. Ok, agora, sobre a transmissão da natureza pecaminosa, a gente vai ver na aula que vem, porque já venceu aqui o nosso tempo, tá bom? A gente já passou do limite do nosso tempo. A gente fica bem aqui. A gente vai recomeçar na nossa aula que vem da solução, tá bom? Então, eu quero agradecer a você que esteve conosco. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Está compartilhando a tela ainda? Não, né? Está compartilhando ainda. Deixa eu ver como é que eu... A gente agora tem uma equipe de multimídia que está me ajudando aqui. Me ajuda aí, equipe de multimídia. Em cima, bem em cima. Tem stop e share. Ah, muito bem. A pessoa que sabe ler inglês é outra história. Ok. Tão simples, basta ler, né? A Melisele está parada na tela. Ela não se mexeu nunca. Tem muito a ver com o pecado. Deus deixa bem claro. Irmão Mauro. Deus deixa bem claro, não peque, não peque, não peque. A gente está na cara da gente, a gente não obedece. Gente, hoje foi espetacular a nossa escola bíblica. Espetacular. Deixa eu te pedir um negócio. João capítulo 4, de 43 a 54, ler hoje. Compartilhar para que as pessoas entrem no Instagram da igreja, acompanhem, ou acompanhem pela rádio, tá bom? Para que o maior número possível de pessoas esteja conosco na nossa live de hoje. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar com a oração. Deixa eu ver aqui. Será que a irmã Evani pode fazer a oração? O irmão Alan está com a gente, transmitindo pela rádio. Irmão Alan, você está me ouvindo direitinho? Daria para você fazer a oração final? Aí nos microfones da rádio e a gente acompanhar? Oi. Vê se o irmão Alan me responde. Oi, irmão Alan, você poderia fazer a oração final? Ô, pastor. Opa. Pela rádio, é? Pela rádio aqui, pelo Zoom, para a gente encerrar. Tá. Pode Tá orar. sim, pastor. Agradeço a você que nos acompanhou pela 105.7, Esperança FM, aqui pelo Zoom também, o irmão Alan Rodrigues para a oração final da nossa escola bíblica de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, pois mais uma escola bíblica. Te peço que o Senhor venha abençoar todos nós, que mais tarde à noite que tenhamos um culto abençoado. Amém. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos amados e até a próxima.